Olá, bem-vindos ao Canal Aberto, o podcast onde damos a conhecer as ideias e percursos de vida dos nossos políticos. Hoje recebemos Renata Correia Botelho, candidata do PS pelos Açores às eleições legislativas do próximo dia 18 de maio. Psicóloga de formação, com um percurso ligado à cultura, mas também à política regional, chega agora a estas eleições com vontade de reforçar a voz dos Açores na Assembleia da República. Olá, Renata, muito bem-vinda a esta conversa. Por que é que aceita ser candidata agora a estas eleições? A verdade é que eu achei que era um desafio irrecusável quando me foi endereçado. Eu sempre senti muito a necessidade de lutar pelo outro, digamos assim, de me pôr ao serviço do outro. E, portanto, acho que é mais uma via de poder fazê-lo. Se for eleita, naturalmente pugnarei por aquilo em que acredito e que conflui para aqueles que são os desígnios do Partido Socialista e, portanto, aceitei porque eu acho que está mais ou menos na minha natureza esta entrega. Achei que era uma forma também de o fazer. Com uma formação académica abrangente, que vai da psicologia à literatura, passando nomeadamente pela poesia, de que forma é que essa formação moldou a sua forma de encarar os desafios políticos e sociais? Eu acho que, no fundo, são tudo tons de uma mesma matéria. Portanto, sempre me interessou o que se debruça sobre o humano. Sobre o outro, como eu dizia há pouco. E neste outro cabem as outras pessoas, cabem os animais, cabe a natureza. E é sempre isso que eu procuro, quer como psicóloga, portanto, que é o que faço, que é o meu exercício profissional, quer na minha passagem pela literatura, enquanto leitora e enquanto alguém que escreve e que traduz também, passei algum período a traduzir, e traduzi sempre obras que me enriqueceram desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista da humanidade, da generosidade, da solidariedade. Tive também a sorte de me cruzar sempre com obras que me fizeram sentir a plenitude da presença do outro em mim e do outro em nós. E, portanto, a minha entrega, a minha passagem pela política, mais não foi do que uma matiz dessa crença que eu tenho de que estamos aqui ao serviço uns dos outros. Falando agora sobre esta candidatura, o que é que consideras que está em causa nestas próximas eleições legislativas? Joana, eu acho que está em causa muita coisa. Estão valores fundamentais em causa. Num mundo que é cada vez mais inóspito, cada vez mais inseguro, mais injusto, aquilo que eu sinto é que Portugal tem neste momento, e os Açores em particular, uma oportunidade de mostrar de facto que é um cantinho solidário do mundo. Nas eleições de 18 de maio eu acho que isto vai estar muito em jogo. E é neste particular que eu acho que o Partido Socialista se destaca de todas as outras opções. Pelos seus ideais, pela sua história e portanto eu acho que com a extrema-direita a se ingrar, pelo mundo fora e em particular pela Europa, com o Donald Trump, com a política de ódio que se instalou por este mundo, eu penso que nós temos neste momento uma responsabilidade acrescida de dizer que não, de nos afirmarmos como o contrário de tudo isso e de nos afirmarmos de facto como um território seguro e humano. E que papel é que devem ter os deputados açorianos eleitos à Assembleia da República? Pugnar intransigentemente por tudo isto, fazer com que as nossas ideias, que são execuíveis, responsáveis, de um partido que tem a responsabilidade de governar, de já ter governado e de muito provavelmente vir a governar novamente, que tem essa responsabilidade da execuibilidade das suas propostas. Os deputados eleitos pelos Açores terão essa voz, dentro desse âmbito, terão a voz de lutar por aquilo que, tocando aos Açores,
seja nosso por direito e de que sem baixar a guarda em todas as matérias, portanto numa acessão transversal das diversas matérias que são preocupação do Partido Socialista, possamos de facto levar a voz dos Açores até à Casa da Democracia e dela trazer as respostas mais adequadas para os Açores e para os açorianos. É certo que já ouvimos muitas vezes que os Açores não podem ficar para trás. Quais são os principais compromissos dos candidatos socialistas açorianos para que isso não aconteça? Nós temos compromissos em várias áreas, não é? Tudo compromissos que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, da habitação, à solidariedade social, à entrada na vida adulta, portanto, no apoio aos jovens, no apoio à infância, no apoio às jovens famílias que tentam, enfim, sobreviver a tempos muito, muito difíceis. E nós temos propostas concretas para várias dessas matérias que, sendo digamos, de âmbito nacional, tenha uma repercussão direta na região e na vida das pessoas que aqui vivem, sendo açorianos de coração, por assim dizer, que escolheram viver nestas 9 ilhas. E, portanto, nós temos que lutar dentro da diversidade arquipelágica que nos caracteriza, temos que fazer com que estas propostas que nós levamos nas várias áreas, que podemos tentar esmiuçar um pouco, nestas várias áreas, sejam de facto uma mais-valia para a vida de cada cidadão que aqui mora. E o que é que consideras que o país ainda não percebeu em relação aos Açores? Talvez exatamente essa diversidade de sermos 9 territórios distintos, sendo somos 9 ilhas que cada uma com as suas particularidades, em cada uma destas 9 ilhas tem que estar assegurados todos os bens essenciais, digamos assim, tem que ser um serviço público de qualidade repartido por 9 territórios. E eu acho que talvez o país nem sempre compreenda a complexidade que isto exige. Eu acredito que tem havido um respeito crescente pelas regiões autónomas, estou em crer que sim. No entanto, eu acho que ainda há muito a valorizar do nosso capital, quer em termos mais objetivos, ou seja, daquilo que podemos oferecer, os nossos produtos, as nossas matérias-primas, quer em termos mais subjetivos, daquilo que produzimos culturalmente, da matéria de que somos feitos e que talvez tenhamos uma força telúrica que nos diferencia dos demais portugueses. A região está confrontada atualmente com um problema relacionado com os comportamentos aditivos, sendo a sua formação também em psicologia. De que forma é que encara esta problemática e o que é que defende o PS concretamente para isso? É um problema de uma complexidade extrema. Como bem sabemos, as novas substâncias psicoativas estão aí, circulam muitas vezes debaixo dos nossos olhos sem que nós tenhamos disso grande consciência, atingem pessoas de todos os estratos socioeconómicos e, portanto, é um fenómeno relativamente novo que está por estudar, por entender na sua profundidade. E é uma das matérias em que o Partido Socialista se tem envolvido. Aliás, a este propósito, apresentou a proposta da elaboração de um estudo transversal para as regiões autónomas, sabendo nós que os Açores têm um flagelo a este nível e, portanto, há todo um submundo de toxicodependência muito ligado a estas novas substâncias que, obviamente, nos aflige sobremaneira. E este estudo terá de ser uma base para uma ação mais concertada entre diversos organismos, diversas tutelas, articulando respostas que visem reforçar terminantemente a prevenção, o tratamento, a prevenção primária, secundária e terciária, portanto, o tratamento, a minimização de danos, a redução de riscos
E depois, obviamente, a reinserção social destas pessoas, que obviamente é também tudo um caminho, tudo um longo e complexo caminho a fazer. Portanto, o Partido Socialista está diretamente implicado na busca de novas respostas para novas substâncias e novos problemas. Estudo esse que o PS já tinha apresentado na anterior legislatura e que voltará a levar a discussão mais uma vez. Mas o que é que acha que tem faltado? Acompanhamento, uma prevenção, maior prevenção para evitar estes comportamentos que estão a existir? Neste momento, exatamente o que subjaz à necessidade deste estudo é de facto perceber este fenómeno, estes novos fenómenos. E depois temos que tirar conclusões destes estudos. Os estudos só servem porque nos fornecem dados, conclusões e pistas de ação, não é? E, portanto, é muito provável que até nos faltem recursos humanos, é muito provável que nos faltem respostas mais direcionadas para estas novas realidades, mas, concretamente, o estudo também dirá, eu tenho a certeza de que nos dará pistas e caminhos, abrirá portas que, neste momento, as abordagens mais tradicionais não estão a conseguir responder. Portanto, temos que perceber onde é que estamos a falhar, diretamente com os agentes do setor e também com base naquilo que pudermos perceber daquilo que venha a ser estudado. Na apresentação do programa eleitoral, o PS apresentou um conjunto de medidas de auxílio às jovens famílias. Há um programa de apoio ao bono de família para crianças entre os 3 e os 6 anos. Como é que nos pode explicar resumidamente esta medida? Bom, esta medida pareceu-nos essencial, um reforço de 50% desta prestação, transversal a todos os escalões de rendimentos, porque aos 3 anos de idade, quando a criança completa 3 anos, há uma grande quebra no valor dessa prestação. E nós achamos que neste momento essa quebra não se justifica. Porque efetivamente há a gratuitidade das creches, portanto é por aí que essa quebra poderia ser justificada, mas por outro lado há um acréscimo do custo de vida que os pais de crianças pequenas enfrentam e que tem que ser mitigado e portanto nós achamos que faseadamente, com um aumento de 25% em 2026 e de outros 25% em 2028, poderemos ir ao encontro, responder de alguma forma a algumas necessidades que os pais de crianças tão pequenas de todos os estratos socioeconómicos possam enfrentar e que, portanto, com este reforço de 50% com que o Partido Socialista se compromete, poderão ver, enfim, as suas contas a esse nível um pouco mais equilibradas. Outra proposta é o programa Pé de Meia. Como é que se concretiza este programa? Portanto, o Pé de Meia é uma proposta também do Partido Socialista de criar para cada criança que nasce um certificado de aforro de 500 euros, que será passível de ser reforçado ao longo da vida dessa criança, que depois se tornará um jovem, e que aos 18 anos poderá, digamos, fazer uso para o ingresso na sua vida adulta, da maneira, enfim, que entender melhor, já tendo essa pequena segurança financeira, digamos assim. É uma forma de garantir que as famílias que não podendo fazer poupanças, porque efetivamente a vida está tão cara que não é possível fazer poupanças, é uma forma de garantir que estas crianças que nascem agora, e o tempo é veloz, daqui a alguns anos poderão recuperar esse dinheiro e ter alguma liquidez para o início da sua vida adulta. Sendo uma das preocupações do PS a questão com as famílias, com o bem-estar, que outras medidas é que o PS apresenta para isso? Joana, eu destacaria aqui, porque eu acho que se impõe, a questão do IVA zero no cabaz, em produtos essenciais do cabaz alimentar. Efetivamente, as pessoas debatem-se com dificuldades muito consideráveis quando vão às compras, fazer algo tão básico como ir às compras, comprar os bens essenciais para comer e para dar de comer a quem tem responsabilidade de alimentar. E, portanto, o Partido Socialista está absolutamente convencido de que, retomando o IVA zero em produtos
essa possibilidade trará ao bolso das famílias também uma folga que lhes será importante, porque para nós é absolutamente impossível conceber que quem vai às compras tem que fazer escolhas entre bens, todos eles essenciais. Portanto, é para nós de fulcral importância esta medida. Também posso destacar o apoio, portanto, o apoio às rendas dos casais cuja taxa de esforço seja muito elevada e, portanto, que possam ter um apoio à renda, e o que inclui a classe média, que neste momento que tem sido obviamente muito fustigada por toda a conjuntura e que também poderão desta forma ter alguma folga financeira, fazer face a essa despesa tão considerável com outra tranquilidade. Mudando um pouco de área, nomeadamente para o bem-estar animal, o PS apresenta uma proposta relacionada com uma estratégia nacional para responder ao problema das matilhas e dos animais abandonados. Como é que considera que esta medida é importante? Bom, esta é uma matéria que me é muito cara, é uma das, digamos, uma das causas pelas quais eu me tenho batido mais desde sempre, porque eu não consigo dissociar a nossa vida, a vida humana, da vida daqueles que dividem connosco este chão que nós pisamos. E, portanto, é uma matéria sobre a qual eu tenho refletido muito. E, efetivamente, nós temos que apostar cada vez mais e aliar-nos cada vez mais neste combate aos agentes do sector, aos voluntários que trabalham incansavelmente nestas matérias, para que questões como a esterilização e a vacinação sejam uma realidade cada vez mais presente ao nível da nossa relação com os animais. Portanto, campanhas de vacinação, campanhas de esterilização, tudo isto está enquadrado num tudo nacional, mas que obviamente tem depois uma repercussão regional. A questão das matilhas de cães também representam no limite um perigo para a saúde pública, no caso mesmo dos cães, não é? De matilhas. Mas também temos imensos animais abandonados de outras espécies, portanto temos imensos gatos errantes e aí há toda uma forma de agir com captura, esterilização e devolução, portanto o método SED, que é amplamente aplicado no continente e que também já é muito aplicado nos Açores, sim, com trabalho muito meritório por parte das associações. E nós achamos que o Partido Socialista tem que se aliar a estas matérias de uma maneira muito real, muito concreta. Além do mais, temos que ir beber ao que de melhor se faz na Europa, em países que têm já passos dados mais à frente do que nós, neste âmbito, e que têm um respeito pelos animais já, digamos, uns passinhos à nossa frente. Além de que temos que fazer com que aquilo que já está legislado e que está bem legislado seja efetivamente aplicado. Portanto, a criminalização tem que ser objetivada. As pessoas não podem continuar a cometer crimes contra animais de forma impune, sejam eles animais de companhia ou não. Portanto, aqui também temos que alargar esta visão, e isso é um desígnio do Partido Socialista, portanto, animais de companhia e não só. E também temos uma preocupação com outras questões, por exemplo, o transporte de animais vivos, que às vezes é feito em condições higienossanitárias paupérrimas, deploráveis, e tem que ser uma luta de todos nós. Aqueles animais têm que ser transportados em condições dignas, porque dignificar isso é também dignificar o ser humano. Não consigo conceber as duas dimensões em separado. Estando diretamente ligada à cultura, que mensagem é que gostaria de deixar aos agentes culturais e a todo o setor? Apelar, obviamente, à perseverança que qualquer agente cultural tem que ter, e à criatividade e à luta também, que se faz também muito pela arte, por um mundo mais digno e mais solidário. E lembrar que, neste momento, os agentes culturais nos Açores atravessam um período muito difícil, com muito difícil acesso ao financiamento que lhes é devido, e que, em bom rigor, os que têm tido alguma possibilidade são aqueles que se candidatam aos apoios nacionais, à DG Artes,
Apoios esses que só foram estendidos aos agentes culturais açorianos graças aos governos socialistas. Portanto, deixar-lhes também esta mensagem de encorajamento e de crença de que o Partido Socialista estará sempre ao lado dos agentes culturais. E de que forma é que imagina o futuro dos Açores caso estas medidas que o PS apresentou no seu programa eleitoral venham a ser postas em prática? Bom, eu acho que os Açores serão sempre um território de enormes desafios, pelas suas características e pelos desafios que o mundo neste momento nos coloca, não é? Acredito piamente que com estas medidas do Partido Socialista a qualidade de vida dos cidadãos será melhor, portanto poderão ter uma vida com respostas mais adaptadas às suas necessidades reais e concretas. E acredito que, de facto, o voto no Partido Socialista é efetivamente aquele que garante que esta qualidade de vida possa ser palpável e que garante que continuamos a viver num mundo que acredita na humanidade, passa a redundância. Eu, a este propósito, lembro muitas vezes de uns versozinhos do Mar de Sá Carneiro, que diz exatamente isto: eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. E eu acho que é aqui que o Partido Socialista se situa mais do que qualquer outro. Nós somos, o Partido Socialista é o partido solidário por natureza. Não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. O Partido Socialista estabelece a ponte com aqueles que mais precisam, com os mais fragilizados, com os idosos, com as crianças, com as famílias. E, portanto, creio que com estas medidas os Açores podem contar com uma vida, em geral, com outra harmonia, com outra qualidade, sem prejuízo, obviamente, de todos os dias serem um desafio diferente e de termos todos os dias que encontrar novas respostas para novos problemas. E que mensagem final gostaria de deixar aos açorianos que no dia 18 irão escolher quem os representa na Assembleia da República? Que votem, obviamente, que votem em consciência e que tenham presente exatamente isto, o que é que cada partido defende, qual é a visão de cada partido para, digamos, o nosso bem comum, que é esta vida que nós dividimos, este mundo que nós partilhamos, e que se lembrem, de facto, da luta intransigente do Partido Socialista por um Estado social mais forte, mais solidário, mais humano, mais digno para todos nós, para todos os seres. Muito obrigada, Renata. Boa sorte para esta caminhada. Quanto a nós, voltamos em breve com mais um podcast e novos convidados.